Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta. Mais o conteúdo de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente. Este episódio do Fotógrafa de Quinta é patrocinado por Foto Álbum Universal. 60 anos imprimindo qualidade. Para saber um pouco mais sobre o trabalho do nosso patrocinador, tá aí na descrição. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. A gente tá de estúdio novo. Espero que pra sempre, porque eu gostei desse negócio aqui. Depois vocês colocam aí nos comentários se vocês gostaram. Por falar em gostaram, esse é o primeiro podcast que tá indo ao ar depois do nosso evento, né? A Fotógrafa de Quinta Experience. Então eu queria agradecer, né, em nome de todo mundo. Foi uma experiência muito legal. E queria falar também que quem quiser participar dos próximos, a gente vai deixar aqui na descrição dos comentários a lista de espera, né, para os nossos próximos eventos. Tem muita coisa boa chegando por aí. E coisa boa, a gente lembra logo do quê? Universal. Foto Álbum Universal. Então, a Foto Álbum Universal é uma empresa que tem 60 anos no mercado. Eles trabalham com impressão de álbum, tem banner, tem quadro, tem foto. Então, é uma empresa muito legal, que acredita no nosso trabalho, está com a gente desde o começo, apoia aqui o nosso podcast. E também sempre na descrição tem o @ deles e tudo mais, tá? E agora vai ser aquele dia que vocês sabem, né? Que quando tem alguma coisa assim, que eu já fico toda tiete, eu já fico toda nervosa. Quando vem o pessoal da pós-produção, então eu já fico toda faceira. Olha a bochecha dela, gente. Já começa a ficar vermelha, já eu não consigo disfarçar. Mas é bom, né, que vocês já me conhecem já. Então, eu estou aqui com uma pessoa muito importante, que a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores antes de começar, que a gente se conheceu lá, né, inclusive. Eu conheci essa criatura no curso dele. É. Mas eu achei ela fresca e falei com ela. A gente vai deixar ele falar um pouquinho mais dele. Mas a gente está aqui hoje com a presença do Boss. The Boss. Né? Ele é especialista em pós-produção, né, do universo materno-infantil. Trabalha muito tempo com Photoshop, né? Então, assim, quem já conhece um pouco mais da história dele já vai vendo algumas coisas desde muito tempo mesmo. 11 anos fez o primeiro curso de fotografia, já começou a trabalhar com Photoshop, e aí conheceu essa galera aí do Newborn, e aí acho que foi ele que inventou a edição de Newborn, né? Porque ele começou a trabalhar ali com todas as fotógrafas de Newborn. Ele vai falar um pouquinho mais. Então, fique com Ajax Winter. Bem-vindo. Obrigado. Adorei. Eu tenho uma pergunta Eu falo pra muito, fazer. eu já tava aqui, ó, na hora do... E vamos falar de coisa boa, eu quase... Não, era patrocinador. Ajax, você já é maior de idade? Porque eu acho que você tinha 10 anos de idade. Não. Tu lembra o ano que tu me conheceu? Cara... Foi numa 17, palestra, 16, né? 17. Acho que você tinha 16. Não, gente. imagina. Gente, Eu porque tenho 29 ele começou agora. muito novinho. É que você tem a mesma cara, né? Não tinha 16. Ele começou muito Não, ele novinho. começou a empreender com 16 anos, né? Não, eu comecei a trabalhar real com 13. A exploração do trabalho infantil. É verdade, eu me autoexplorava. E às vezes as pessoas, assim, quando eu conto com 13, fica meio estranho, assim, eu sempre tenho que explicar, porque o pessoal acha, assim, que é exagero, mas é que eu comecei no Photoshop com 11. Daí, assim, comecei a coisa com 12, eu já fiz umas coisinhas, mas com 13 eu comecei, tipo, trabalho, orçamento, comecei a trabalhar mesmo, assim, eu... Comecei cedo, não aparentava ter 13 na época, achavam que eu tinha 18. Que bom, né? E hoje acham que você tem 13. É muito novinho. E daí... E aí foi acontecendo. Eu comecei como fotógrafo. Na época, tive estúdio. Com 7? Com 7 eu construí o primeiro estúdio, né? E daí foi indo e, enfim, dentre várias coisas que eu já fiz nesse meio tempo, em 2010 eu entrei... eu virei sócio de uma empresa de diagramação de álbuns na época e tratamento de imagem. E, em paralelo, era fotógrafo. E daí lá por 2011, 12, eu parei de fotografar de fato e foquei nessa empresa e já comecei a trabalhar como produtor de workshops de outras pessoas, que foi quando deu aquele boom do Newborn. Então eu tinha um estúdio enorme que era a sede do meu estúdio e a sede dessa empresa de design. E na época a gente alugava esse estúdio por hora para produção de moda, outros fotógrafos iam lá fazer locação.
E ficava muito tempo aquele estúdio ocioso. Daí surgiu a ideia, a gente pode alugar para curso. Isso era em São Paulo ou não? Não, Porto Alegre. Porto Alegre, tudo em Porto Alegre. Tudo em Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre. Hoje eu moro em Gravataí, que é uma cidade próxima de Porto Alegre, bem pertinho, 20 minutos. Daí eu tinha esse estúdio grande, era um pavilhão para produção mesmo, de loja, coisas grandes. E o mezanino tinha um escritório. E aí começou a ficar muito ocioso, porque essa coisa de moda, né, tem muito safras, Sazonal, assim, né? é sazonal. Eu, vamos começar a alugar para curso. Daí, nisso, eu organizei o primeiro workshop de newborn. Eu só aluguei o espaço. Tá. E daí, o workshop, assim, tiveram muitos problemas de organização. Tipo, não apareceu a TV que tinha que aparecer, não apareceu o coffee, o bebê falhou. Eu imagino a sua cara, você do jeito que você é. Não, ele só tava alugando eu espaço, só tava né? alugando espaço, entendeu? E daí, nisso, eu disse, não, os próximos eu vou ter que organizar. Daí, eu comecei a prospectar. É, porque acaba queimando também. O pessoal tá vindo no seu estúdio, né? Exatamente. Daí, eu fiquei lá e eu acabei fazendo tudo. Foi muito legal esse workshop, assim, tem várias pessoas que estavam naquela turma, fazem 11 anos isso, né, bastante tempo. Então, já tem várias pessoas que, né, foram crescendo e tal, se conheceram no workshop, foi um dos primeiros de Porto Alegre. E daí, de lá pra cá, nasceu essa coisa de organizar os cursos. E daí, em um ano, eu fiz, tipo, entre 30 e 40 turmas de newborn e gestante que eu produzi o curso. Muito organizadinho. Tudo bem organizado. Daí, eu produzia tudo e o palestrante vinha só pra dar aula. Que sonho! É, mais ou menos isso. Tipo, a gente vendia, fazia a página, tudo. E ele vinha pra dar aula, assim. E assim foi. E daí que eu conheci o newborn. Entrei nesse universo, comecei a gostar. Daí a empresa que fazia diagramação de álbuns em paralelo, né, e tratamento de imagem, que tinha muito fotógrafo de casamento. Daí eles começaram, eu comecei a conhecer cada turma, 10, 15 fotógrafos novos. E aí vai E eu vai meio que escalando, achei né? meu time, entendeu? Porque na fotografia de casamento e em formaturas, essas coisas, eu trabalhava, eu gostava, mas não encaixava tanto. Quando entrou nessa coisa do infantil, do materno infantil, eu comecei, parece que a achar a minha turma, assim, eu comecei a curtir mais, começou a ser natural esse processo. E daí os clientes começaram a ser só de gestante, newborn, foi indo até que eu só trabalhava com isso. E daí, é pra falar mais? É pra Contar? falar. Pode falar. E aí vem a porquê, né? Aqui a gente só quer ouvir. Todo Você mundo viajou, só ouve, não é, você gente? viajou quantas cidades depois, assim, com o seu Não, curso? daí Depois ainda eu não tinha meu curso. Ainda não eu foi era isso. só... Eu criei uma marca que era uma produtora de workshops, eventos, basicamente. Isso ali 2012 em diante. 2014, essa empresa de design tava... Tipo assim, Carla, te entendo. Ele falou... Gente, ele me deu um conselho. Ainda bem que eu não ouvi, eu não sei, que agora eu tô repensando. Ele falou assim, faz isso não. Eu falei, eu quero editar pra fotógrafo. Ele falou, faz isso não. Que nem aquela humorista, apenas pare. E na época, assim, a gente estava enfrentando algumas dificuldades e os cursos bombando, né? Mas só o curso era pouco, assim, né? Porque 30, 40 turmas no ano é bastante, mas ao mesmo tempo, para uma empresa, não é tanto assim, né? Enfim. E daí eu pensei, eu acho que eu vou parar com essa coisa do tratamento para fotógrafo, vou voltar a ser fotógrafo, vou abrir um estúdio newborn. Então, eu fiz uma programação de 1 ano de transição de carreira. Eu tinha 1 ano para fechar essa empresa de design, demitir os funcionários, encerrar de boa com os clientes e abrir o estúdio, estudar newborn, comprar equipamento. E assim foi acontecendo, em 2014. Daí, em 2014, me chamaram para palestrar sobre diagramação. Foi aí que surgiu aquele álbum sensorial? Não, ainda depois, um Sensorial pouco demais, mais. Daí 2014 dei a primeira palestra, dei a segunda. Educar me chamou para dar curso. Aí você começou a gostar. Daí eu... Maratonei algumas Gostar e vezes esse curso. financeiro. Gostar e os daí dois. começou essa coisa educacional, eu dizia, não, capaz, não vou fazer. E daí a coisa começou a evoluir, daí 3 meses depois eu já vendi a câmera de novo. Eu tinha comprado o equipamento. Já vendeu. Na época tava começando as mirrorless, então eu já tinha comprado todo o equipamento mirrorless para começar newborn, porque era mais leve e tal. Mas assim, 2014, no que eu falei mais ou menos, né? Então era bem no inicinho, ainda tinha poucas opções. Daí eu
larguei desse negócio de fotografia de novo. Vi que não ia ser legal. O destino empurrando ele. É pra cá, rapaz. Vamos pra lá. E ele né? Tentando voltar. Daí no fim, o negócio da Educar, porque na época Educar era tipo assim, me chamaram pra ir pra Globo. Era um troço assim, sabe? Mesmo, eu lembro. E daí eles me ligaram e era no início da Educar. E é assim, te liga uma pessoa. Oi, você está sendo convidado pra dar um curso. Tipo assim, vai uma equipe aí semana que vem gravar não sei o quê. E tu tem que vir pra São Paulo não sei o que lá. E tá aqui o contrato, é uma coisa meio doida, assim. E eu, fui. E daí a minha produtora sumiu. Da Educar, não sei o que aconteceu. Podia falar nome? Pode. Qualquer coisa A tá. gente já falou de Educar aqui, fica tranquilo. Tá. Daí a mulher sumiu. Não sei o que aconteceu até hoje, se ela morreu, não sei. Mulher da Educar? Da Educar sumiu. Tipo, eu cancelei A mulher viagem. que Acabou com tudo? A mulher que tinha entrado em contato com você nesse momento. Sim, a produtora. Porque assim, eu não sei Deve se ter você sido sabe, demitida. mas Educar era um negócio assim, eles tinham 10 funcionários e, tipo, em 3 meses eles tinham 100. Foi uma coisa assim... Cresceu muito, muito forte. Foi um meteoro, E assim. também cursos, aumentou o número de especializações. tudo. Então, tipo, eu ligava pra lá, as pessoas não sabiam quem era o nome um do outro, era umas loucuras, assim. Daí a mulher parou de me responder, tipo, no dia que ia começar as gravações, os negócios lá, daí eu, paciência, foi e perdi. Tudo bem, bola pra frente. Daí deu uns 2 meses, a Fotos TV me chamou. Mas E aí você não deu palestra na Educar? Não fiz. Mentira. gente. Aham. Eles perderam. Daí eu pensei, tipo, liguei umas 2 vezes, a mulher não apareceu e tal. E daí eu expliquei a situação, tipo, tinha mandado o contrato Procura-se. assinado. Daí eu, tudo certo. Você podia ter Tipo, trazido eu só mudei a minha contrato. vida, né? Por conta de vocês. Eu tinha cancelado uma viagem e tal. Daí, 2014, a Fotos TV me chamou. Daí foi assim, ó. Eu entrei nesse universo de educação numa prova de fogo. Porque eu tinha feito palestras pequenas e tal. E na Fotos TV eram somados 24 horas ao vivo de aula. Nossa. Em 3 ou 4 dias. Então, assim, não tem o que tu fazer. E era aquele esquema de ao vivo, depois foi gravado, Ao vivo, né? ao vivo. Então, assim, todo o curso foi ao vivo. Não tinha como, grava de novo, faz,4 não tinha. Então, eu... Photoshop daquela travada. E daí foi literalmente, foram 4 aulas de 6 horas. Então, foram, 24 horas de curso. E daí que começou, e eu comecei a parar com essa questão da diagramação e focar mais no tratamento. E daí, de lá, a coisa desandou. Daí eu decidi... tô falando muito daí, viu? Desandou não, Daí, caminhou, daí, caminhou. Caminhou. Desenrolou. É que a gente fala desandou lá num bom sentido, assim, sabe? Tava trancado. E eu fiz 2 turmas de workshop piloto na época para fazer um teste. Fiz em Santa Catarina e fiz em Canela. Pra, tipo, modular, assim, o workshop. E o workshop chamava Pele de Bebê na época, porque era só newborn, o workshop focado em pós-produção de newborn, que foi o que vocês participaram. sim. E daí eu fiz turnê, assim, em muitos parava, lugares. Eu cheguei a fazer 6 estados por semana. Nossa. Você é doido. É, bem doido. O cartão de Não, milhagem. é porque não tinha. Não. Não Porque não tinha existia. espaço pra você. Gente, Não dava pra namorar. Ela pegou a parte boa, né? Depois que já tava tudo estabilizado. Ou não, ele vai contar. Talvez ela tenha estabilizado o negócio. E eu sempre viajei sozinho. Então era assim, vamos supor, primeiro voo Porto Alegre 6 da manhã. Eu lembro Primeiro disso. workshop 9 em São Paulo, era tipo assim. Daí eu fazia o workshop, saía de São Paulo pro aeroporto direto. Não dava nem tempo de jantar com os alunos. Era assim, o Uber, táxi, ia direto pro aeroporto, voo, dormia no Rio. No outro dia, 9, workshop, 6, aeroporto, Salvador. E assim eu ia fazendo. E nunca perdi um voo, ainda bem. Não tava ferrado. E nesse meio tempo, em 2010... E daí, enfim, continuei com essa questão de pós-produção, cursos. Em 2018, eu fiz o meu primeiro curso online solo. Daí eu rompi contrato com a Fotos TV, fiz o meu curso próprio. E em 2017 surgiu a ideia de criar um congresso, né? Eu já vinha desde 2014, quando eu produzia esses eventos que eu falei para vocês, eu já tinha criado um evento que chamava Entenda Mais sobre Newborn,
que era, uma vez por mês, tinha uma ou duas convidadas fotógrafas que palestravam e tinha uma mini feira. Então era como se fosse um mini congresso e a ideia era esse congresso crescer e esse congresso virar algo maior depois. Antes de você falar sobre o congresso, queria falar para todo mundo, né, que o congresso Newborn Lovers, ele foi idealizado, ele é curador e ele é o fundador, né, desse congresso que todo mundo adora e que tem uns mistérios, tem um luxo por trás de tudo isso. É um e surpresinhas. ele estará aqui final de maio, dia 30 e dia 31. E aproveitando, já para você já falar tudo, porque aí você já embala tudo, queria saber como veio essa idealização, por que ele surgiu. E o que te faz esse estado? Porque você tem uma mente inquieta, né? Você é aquela pessoa... Acho que é coisa de edição, né? Meio workaholic, meio que autodidata. E as coisas vão surgindo e você não quer pouco, você quer muito. A gente percebe muito que tudo seu tem muita qualidade, tem muita entrega. Então, a gente queria que as pessoas soubessem sobre esse diferencial que é o Newborns. Ótimo. Gente, tem uma coisa que eu não sou bom de resumo, então vocês vão me interrompendo. Eu sou dessa Porque também. Pede pra resumir, eu aumentou conto 3 detalhe, linhas. a cor da roupa do dia, no horário que eu saí, é complicado. Bom, como vou chegar no Newborn Lovers agora. Esse evento era para ter sido o congresso. Tive problemas com parcerias nesse momento, assim. Eu tinha criado o evento e tal, e a parceria atrapalhou mais do que ajudou, resumidamente. E daí, cheguei à conclusão que era melhor afundar o projeto, esquecer e no futuro isso voltar. Você não tem problema com isso, né? O quê? Vamos cancelar e fazer outro, fazer de novo. E não Você gosta desistir, disso, né? né? Tipo, no futuro volta e volta. Não, porque a foi- gente tem esse apego, né? Porque na de época terminar foi uma o coisa ciclo. assim, eu cheguei pra uma pessoa, olha só, eu tenho essa ideia, tenho esse projeto, participa comigo. Mas assim, o projeto é meu, né, digamos assim, mas tu participa comigo? E não tinha tanta experiência, óbvio, né, então, claro, participo. Daí, na primeira reunião, veio outra junto. E eu, em vez de falar, né, olha, não é assim e tal, acabei que aquilo aconteceu. E o projeto deu uma crescida, e daí quando cresceu, eram o 3 olho também. pessoas. Entende? E daí começou a rolar uns Ai, mas a ideia conflitos de foi interesse. minha. Ai, mas não sei o quê. Ai, mas eu fiz Umas isso. coisas assim. E eu produzia tudo. Então começou a rolar uns conflitos de interesse. Afundou o barco, deu, depois eu faço outro. E assim aconteceu. Então, em 2017, veio a ideia, então, do Congresso Newborn Lovers, que algumas pessoas me conhecem pela pós, outras conhecem pelo Newborn Lovers, né? Mas eu faço as duas coisas. E o congresso, então, em relação ao que tu perguntou, né? Como que surgiu? É que assim, eu tava desenhando uma linha de design para o segmento materno-infantil. Ia ser tipo layouts prontos, assim. Não, era design de produto. Tá. Porque eu tenho uma opinião que o mercado newborn e materno-infantil, ele agora tem mais espaço. Mas em 2012, 2014, não tinha espaço. Você pegava o que era do casamento, o que era da Tu formatura pegava e o que era do adaptava, casamento, né? botava rosa ou azul e era do newborn. E eu era rato de congresso, eu ia em todos os congressos e eu escutei no palco pessoas que na época eram referência falar que fotografia newborn não era fotografia. Primeiro que se tem pixel é fotografia, né? Começou aí, né? Então assim, não é fotografia. E falavam cada asneira no palco, falavam em remédio pro bebê dormir. Deus. Tipo, fotografia dessa de... Tipo, um cara uma vez falou algo do tipo... bebê em panela, eu não vou nem entrar nesse assunto. Nossa. Porque tinha aquela referência daqueles acompanhamentos, assim, que era bebê com fruta e tal. Mas numa estética não como tem é panela, hoje. já. Em panela. Até de caldeirão. batedeira. Já fiz um assim uma vez. Daí... Eu lembro. Então, assim, eu via muito que não tinha esse espaço e eu pensava, gente, mas o mercado é incrível e vai crescer, vai estourar. O pessoal achava muito, se falava muito na época, e que o newborn era uma moda passageira. Sim. Como talvez aquele ensaio Trash the Dress, sabe? Que foi uma coisa temporária. O pessoal encarava meio com aquilo. É um troço que vai fazer uns 2 anos, vamos parar. E eu pensava que era totalmente o contrário. Então, essa linha já surgiu com esse objetivo
E a gente precisa lançar essa linha de um grande estilo. E eu já tinha o projeto do Congresso engavetado. Só se coçando aqui com a mão pra tirar o projeto do bolso. Então, mais, de maneira resumida, foi assim que surgiu. Acabou que a linha não aconteceu. Mas o Congresso rolou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que isso é legal para os nossos telespectadores saberem que todos os projetos, eles começam muito antes do que eles vão ao ar, né? É verdade. Então, assim, por exemplo, o nosso projeto, ele começou a ser idealizado antes. Fevereiro, março. E pra chegar no nome, lembra? Era uma briga, daí as pessoas falavam pra gente que Fotógrafas de Quinta não era um nome vendável e comercial, que era muito debochado. Então, houve algumas críticas e foi legal porque a gente não aceitou. A gente bateu o pé e falou, inclusive, o conteúdo de primeira veio disso, né? Que a gente falou assim, não, é fotógrafa de quinta, mas o conteúdo vai ser de primeira. Mas assim, quantas reuniões aconteceram pra gente chegar num nome, né? Então, eu acho legal você contar um pouquinho, tipo assim, como que o seu primeiro congresso, quanto tempo, né? Antes, a sua cabeça começou a funcionar. As pessoas desistem antes, né? Elas têm a ideia e já saem desistindo, e né? acham que tem que ser muito rápido, e não é. As ideias, elas vão evoluindo, né? A gente vai colocando aguinha na plantinha e ela vai crescendo, né? Só para complementar, eu acho que o melhor insight até agora, assim, as pessoas têm que perceber que mesmo o nome de referência, né, como Hayax, quando fala Hayax, só pensa, né, em sucesso, em coisas maravilhosas, mas você vê quantos perrengues passa, né, e quantos projetos às vezes precisa ser engavetado antes de se tornar um sucesso, né? Essa época que eu dava fiz 6 estados por semana, foi uma época que eu tinha empresa ainda em paralelo de design. E foi uma época que a gente parou um pouco com diagramação e começou a entrar numa parte de identidade visual. Que eu fiz muito também. Algumas pessoas me conhecem por isso também, porque eu fiz a identidade das principais fotógrafas na época. Eu lembro da Paloma Shell, né? Sim, eu lembro. Paloma, Bel, várias. E eu ficava, além de ser essa loucura de aeroporto, eu tava na fila da mala com notebook, de pé. Aqui, ó, respondendo gente, quem vê close não vai correr, né? Era bem punk, e era tudo sozinho, né? Levava o notebook dele, montava as coisinhas e... levava os kits do aluno, tudo, Então, e do congresso, assim, essa ideia surgiu em mesa de amigos. Tinha uma fotógrafa e um outro amigo de Porto Alegre que surgiu essa ideia. Então, isso vinha na minha cabeça, principalmente por essa questão de eu produzir os eventos. E acho que uma coisa legal de falar do clique, né, que tu falou, que assim, isso é uma coisa que eu aprendi no congresso. Eu tinha esse evento que podia ter acontecido anos atrás. E ele não aconteceu na primeira vez. Quase não aconteceu na segunda, e o único motivo de o evento ter empacado era que eu imaginava que eu era pequeno demais para fazer aquilo tão grande. Quando terminou o evento, tipo assim, vamos abrir as cortinas, me deu um raio na minha cabeça, assim, que eu disse, gente, porque o primeiro Newborn Lovers foi uma coisa, assim, inexplicável. Porque foi um sucesso de cara, assim, foi muito meteórico, assim, foi emocionante, e assim, ele foi muito, ainda até hoje muito diferente. Quando eu vi aquilo no palco, assim, eu pensei, eu fiz isso sozinho com uma assistente, mais uma pessoa ali na criação, e que merda que eu tô fazendo que eu acho que precisa de alguém. Então, às vezes, eu percebo isso até nos fotógrafos, muito essa questão. Ainda mais com essa questão de vídeo, de rede social, enfim, de cenário. Às vezes a pessoa acha assim, mas eu não sei fazer cenário, mas eu não sei iluminar. E às vezes está tudo ali na tua mão, sabe? Porque se você chamar alguém, você vai ter que ensinar, e você vai ver que você sabe, né? Exatamente. Às vezes tu sabe fazer e tu tá pedindo pra pessoas fazer o que tu sabe fazer. É uma frase difícil de explicar. Eu acho que é mais pra ter um acolhimento, eu fico pensando. Porque eu acho que eu penso muito isso. Às vezes eu só quero ter alguém do meu lado. E às vezes você sabe só que você vai fazer tudo. Só que às vezes isso sabe? é muito prejudicial, né? Então tem que cuidar muito dos acordos. E é isso uma coisa que eu também deixo de recado, assim, de dica. Cuidem muito os acordos. O combinado não sai caro, né? Tá escrito na parede lá do escritório, o combinado não sai caro. E tem uma que tá na frente do vaso no banheiro, que é todo problemão, um dia foi um probleminha.
Então, essa segunda frase, ela vem do Combinado Não Sai Caro. A gente sabe que o Newborn Lovers, ele tem um diferencial e até de público, de estratégia, de envolvimento, de emoção e tudo mais. Pra você, conta aqui, pra poder já fazer a propaganda boa que já tá chegando aí. Quando se fala em Newborn Lovers, o que você quer passar? Como você vende esse congresso? Porque ele realmente é diferente. Tá. Assim, como eu comentei, eu era rato de congresso, eu gostava muito. E eu fiz, eu acho que boa parte da minha carreira eu construí em congressos. Em corredor, principalmente, de congresso. Só que eu via muita coisa que eu não gostava. Eu percebia, assim, e isso é de um modo geral. Eu percebia, assim, isso tudo é muito legal, mas isso que tá nesse palco, vale a pena eu pegar um avião para isso? Eu ia pelo todo, mas assim, vale a pena, sabe? Às vezes eu queria ficar mais nos corredores do que nas palestras em si. E eu percebi, assim, um movimento nos palcos que era uma coisa sala de casa, assim. Parecia que as pessoas que estavam no palco estavam numa reunião de amigos, porque aquilo era uma coisa meio padrão. Rolava um preciosismo, às vezes, muito grande com algumas coisas. E eu comecei a pensar, nossa, mas eu faria tão diferente, né? Eu comecei a pensar como seria o congresso em que congresso dos sonhos, segundo a minha visão. E foi assim que aconteceu. Quando surgiu a questão do congresso, a minha condição era, tem que ser do meu jeito e tem que ser como eu imagino que tem que ser. Então, a primeira questão é que a grade ia ser muito densa. Então, acho que a nossa primeira edição foram 19 palestrantes, eu acho. 19 palestras. E a média, na época, eram 6 palestras num evento de 2 dias. A gente fez 18, 19. E os temas eram selecionados, tinham sinergia entre um tema e outro, que é uma coisa que para mim era muito importante. Tinha uns congressos, tinha umas coisas muito malucas, aleatório, né? né? Muito aleatório. E eu pensava, não é só Newborn, porque o Newborn estava estourado, o nome do congresso é Newborn Lovers, porque de fato eu acho que o pessoal do Newborn da família é uma tribo, então o Lovers é justamente por isso, assim, né? É essa tribo que ama o materno-infantil. Só que eu sempre achei que um estúdio só de newborn, ele não sobrevive. Existem inúmeras exceções, óbvio, mas eu acho que só newborn, né? Pensando assim, na maioria das pessoas. Na família, no geral, também. Então, o congresso sempre teve esses temas mais amplos dentro do materno-infantil e a gente queria falar não só de fotografia. Então, na primeira edição, teve uma palestra de um advogado falando de direito autoral, falando de contrato. Teve a mulher do Instagram lá. Exatamente. Esqueci o nome, né? No primeira, não me lembro agora, falei exatamente, nem lembro. Eu também não lembro o nome dela, mas no teve Instagram. de rede social. Sim, lembrei, verdade. Teve uma palestra de rede social que era marketing humanizado na época, em 2017. Então, e era uma publicitária que trabalhava muito nesse universo da maternidade. Então, tinham palestras assim, sabe? Tinha tratamento, obviamente, e tinham palestras... A minha maior preocupação quando eu desenho uma grade palestras aplicáveis. E, geralmente, eu boto uma pessoa falar o oposto da outra. Então, por exemplo, tinha palestra... Na época, falavam da luz natural, né? Que a luz natural era maravilhosa. E a luz de LED falava também. De vez em... não era muito ainda. No 2017, não. Não, ainda não tinha. Não tinha muito. E daí Quem fazia aquelas super caseiras. Não tinha parede ainda e tal. Então, assim, a gente botou uma palestra de flash, uma palestra de luz natural e uma palestra de luz contínua. Uma do lado da outra. Tipo assim, o papel do Newborn Lovers não é levantar uma bandeira específica, luz natural é melhor. Não, eu tô te dando 3, 4 iluminações. Para quê? Qual que serve para você? Então a gente fazia muito isso. Exemplo, nesse ano a gente tem 2 palestras de acompanhamento infantil opostas. Daí a palestrante me chamou assim: ai, mas eu vou parecer que eu tô brigando com a outra palestrante, porque o que eu vou falar é exatamente o contrário dela. Daí eu disse, mas é por isso que eu te chamei. Eu vi isso ontem e eu falei, isso aqui é bem diferente disso aqui. Eu falei, isso eu quero ver.
Tipo, uma foca no volume e tal, e a outra foca em high ticket. Então, qual é a intenção do congresso sempre? É apresentar alternativas, porque o objetivo do evento é transformar carreiras. É dar upgrade de carreira. Tem gente que quer muito trabalho e tem gente que quer maior e menos, né? Entendeu? A mesma coisa. Às vezes a gente teve palestra de mercado de luxo, a gente teve palestra de estúdio de alto fluxo. Então, a gente gosta desses contrastes na grade e uma grade que se complemente, né? Que ela seja mais... quando eu falo abrangente, não é que a palestra fala sobre vários temas, mas o conjunto das palestras... se completam. Abre a cabeça das pessoas. Abre a também, cabeça né? e completa dentro desse universo materno-infantil. Então, não é só newborn, não é só gestante. É um conjunto dentro dessa situação. E eu brinco que a grade é uma mistura, né? Do que as pessoas pedem, do que eu acho que elas precisam e de novas apostas. Sim. Então, uma grande marca do nosso evento é ter primeiras vezes, né, de palestrantes. Ano passado, por exemplo, de Porto Alegre, eu acho que 6 palestrantes dos 15 eram a primeira palestra. Então, a gente gosta muito, faz muita questão de ter essa rotação, de trazer nome novo e de... Enfim, óbvio que os nomes estourados são perfeitos e a gente gosta, E atrai, mas não né? é só isso, né? Mas também tem muita gente boa, né? Muita gente boa. Então, a gente... tem muita gente no forninho que eu brinco. Eu tenho um forninho que eu boto as pessoas que eu gosto do trabalho e daí eu começo a seguir. Mas tem gente que você deixa queimar no forninho? Tem gente que se queima Tem no gente que ela forninho. bota na geladeira. Na geladeira. Então... e tem uma coisa que o pessoal... Uma frase clássica, né? Que o pessoal fala assim... as dor de cotovelo, sabe? Abre aspas. Pra palestrar no Newborn Lovers, só palestra no Newborn Lovers quem é amiga do Ajax. Daí Tem que ser amiga primeiro. O meu recado é, então, gente, sejam minhas amigas, entendeu? E não reclamem, tipo... Vamos almoçar depois aqui? Eu vou chamar quem? O inimigo pra palestrar? Mas é que o pessoal, quando não é convidado, às vezes fica chateado, assim. Ou pelo menos faça chegar até ele o seu trabalho. seja Exato, notado, né? Exato, eu brinco com essa frase porque a gente recebe... Agora não tanto, tá? Porque eu comecei a falar publicamente disso. Mas no início eram uns mini ataques, assim, até por e-mail, Tá sabe? brincando? Tipo, Tem me muito. xingando. Porque tu só convidou tuas amigas, não sei o quê. Mas e por que a pessoa acha? É que assim, Não às sei. vezes as pessoas elas acham que só ter foto bonita já é um motivo pra ela estar no palco. E não é uma ONG o congresso, né? É uma empresa. Sim. Não, e a pessoa não tem didática, a pessoa não tem nada a acrescentar. Ela Não só tem sabe se foto, apresentar. ela só tem uma foto bonita e ela acha que ela é E merecedora. às vezes nem isso. Às vezes É verdade, gente. Tem, pior que É ele verdade. serve Ó, pode olhar no meu Instagram, não tem bafão de nada. Mas a pessoa, ela precisa ter autocrítica. Ela precisa entender que o trabalho dela não tá bom. E ela pode ser ótima, mas não tá bom, entendeu? Então, tem muito isso. E uma das questões que a gente também tem no congresso... Que Mas a as gente pessoas sempre... tipo, chegam se autoconvidando, assim? Assim, eu sou super a favor as pessoas se oferecerem. Por isso que eu brinquei da coisa de sejam meus amigos, mandem presente, caixa postal. Não é nisso. Mas é que, assim, eu convido pessoas para palestrar que eu nunca falei. Acontece muito. Pessoas que eu, de fato, nunca vi na minha frente. Eu acompanho o trabalho e tal, vejo que Já ouviu falar. a conduta é legal. Sempre acompanho um pouco a conduta antes, para ver se a pessoa tem um comportamento que tem sinergia com a gente. E convido. Não precisa ser meu amigo, mas a brincadeira é... Às vezes eu não te conheço e tu pode ser maravilhosa e eu simplesmente não te Não conheço. sabe que você existe. Então, assim, tem mensagens... Aí você coloca a pessoa no forninho, né? Deixa ela... E daí eu recebo mensagens maravilhosas de pessoas assim... Oi, Ajax, tudo bem? Meu nome é fulana. Eu tenho um sonho de palestrar. O meu trabalho é assim, assim, assado. Eu vou por essa vertente. Estou à sua disposição. Incrível. Já tive várias pessoas... que um ano ou 2 depois dessa mensagem eu convidei para palestrar, porque de fato eu não conhecia. Então é isso, assim, que eu falo, sabe? A gente... E às vezes não é de imediato, você vai conhecer ela, passar um tempo de com perceber certeza, todo o processo. com certeza. Mas a gente aqui no Pod é a mesma coisa, né?
São pessoas, assim, que a gente pra fica gente chamar aqui, observando. As pessoas, chama A tal gente pessoa. As vê a pessoas também convidam conduta. pessoas, né? Eu tenho uma amiga maravilhosa, chama ela pra palestrar, chama ela pra ser entrevistada. A gente tem um As pessoas se forninho, tá, auto- É, mandem caixa postal. A gente tem o forninho, a gente tem os nomes que tá ali, né? A O gente tem Ajax, forninho e tem tá... livrinho negro também. Ah. Tem uma lista negra. E a questão do forninho, um exemplo, tá? Uma fotógrafa que foi minha aluna no workshop piloto de Florianópolis, tipo, lá no passado. E eu disse, essa guria é boa, essa guria vai despontar, assim, vai crescer no mercado. E ela ficou no forno, e ficou. E eu sempre achava, é bom, mas não é o suficiente ainda. Parecia que ela não tinha se encontrado tanto. E eu acho que ela ia falar, ia dar uma palestra legal, mas não ia ser aquilo. E ano passado ela saiu do forno, que é a Rosa Maria. E ela fez uma palestra muito legal e não foi sobre fotografia. Entendeu? Então, assim, era o que eu tava... Às vezes, eu tô esperando dar um clique ali pra encaixar. Nunca é pessoal, às vezes né? a pessoa ela acha que a especialidade daquilo é falar de acompanhamento, mas ela tem um high ticketing, por exemplo, né? Não é necessariamente o acompanhamento que... E os faria brilhar os palestrantes, olhos ali. eles me adoram, entre aspas, porque eu sempre chamo pra palestrar com um tema que ele não tá imaginando que eu vou chamar. Sempre É assim. você Tipo que faz uma a bomba, curadoria, tema né? bomba. E isso é uma coisa muito forte. E eu vou falar isso, óbvio, pensando em pessoas irem no Newborn Lovers, mas eu quero falar isso de um modo geral em todos os congressos. Quando as pessoas vão se inscrever para um congresso, olhem a grade e tentem entender o que tem por trás disso. Porque no Newborn Lovers, uma coisa que acontece, só para vocês terem uma ideia como é que é a dinâmica. Eu proponho o tema, eu faço um brainstorming com o palestrante, então às vezes é telefone, às vezes é call, às vezes é áudio, 1000 áudios. Eu pensava nisso porque eu tenho essa visão de mercado, tu tem essa visão também. Às vezes a pessoa traz uns pitacos que mudam a minha visão e às vezes eu mudo de ideia, enfim. E é meio que uma alquimia. E um mês antes, ela manda a palestra para mim. E eu reviso a palestra. Então, assim, a gente pede para tirar e pede para colocar, se precisar. Quando eu Nossa, falo... que bárbaro. Você revisa a palestra. Sim, a gente revisa todas porque as tem palestras. congresso Mas é porque Eu reviso. Não, é muito legal. Vem isso. palestrar Newborn sobre o que você pode falar, né? A pessoa Não, porque chega eu já assim... assisti né? umas palestras que tem comentários, mas... Mas o Newborn Lovers, sim. fora isso também, todos os layouts de todas as palestras são Newborn Lovers. Eu não posso chegar com a minha. Você vai dar- Agora já pode, isso é uma novidade. Porque a gente no início... não tem problema. Na minha época não podia. Os primeiros anos, a gente padronizava o slide Pra por... não tomar susto, né? Não era nem só por isso. É porque tinha muito problema de slide... Não entrar, não rodar. Ai, filho, oh, meu Deus, essa minha vida de congresso. Desconfigurado. Não. É tipo o slide não complementar didaticamente. Ou letra muito pequena e tal, e a gente padronizava. Daí chegou um momento que a gente começou a criar confiança e com essa coisa de receber a palestra antes, e os palestrantes pediam muito, eu queria a minha cara na palestra. E a gente entendeu que no início foi muito importante essa padronização, porque estabeleceu um novo padrão, né? Subiu a régua. E dali em diante, a gente liberou o slide Mas você de fala, cada um. letra, tamanho tal. Não, daí na revisão a gente faz isso. Eles mandam 30 dias antes e eu vou dar um retorno. Adorei. Perfeito. Nada para mudar. Ou, exemplo, olha, eu te convidei com a ideia de você ir para a linha de vendas. E você focou muito em iluminação. Eu preciso que você ajuste. Daí a pessoa refaz a palestra, entende? Para que isso de fato aconteça, né? Ou, exemplo, tem uma outra coisa que é legal do Newborn Lovers, que palestrante não se apresenta. O palestrante entra, as palestras são mais curtas e diretas. Gastar meia hora pra falar da vida da pessoa. Exatamente. Obrigada por isso. A gente... E assim, é legal falar da sua história. Todo mundo gosta. Sim. Todo mundo tem uma história de... Mas aí vem aqui no podcast. Exatamente. Que nem eu fiquei meia hora falando. Daí, aqui não me disseram que não podia. Não, a gente tá aqui pra isso. Aqui você pode, as pessoas estão aqui pra te conhecer. E assim, isso é uma coisa que às vezes, até hoje, gera desconforto com o palestrante. Porque às vezes o palestrante não entende, daí a gente explica. Não, olha só, né? As pessoas já entenderam que o Newborn Lovers é assim. Vai ter um totem te apresentando lá fora, mas você vai entrar e você vai pé direto no conteúdo. Então, se são 45 minutos de palestra, é 45 minutos de conteúdo.
né? Então, às vezes a pessoa me manda a palestra, tem 4 slides, tipo, se apresentando. Vou precisar ajustar. Óbvio que é sempre respeitosamente, muito tranquilo. Mas as pessoas, de fato, não estão acostumadas com esse padrão. Então, é tudo feito de uma maneira muito legal, mas bem, assim... A gente precisa ser firme nessas coisas para que a grade aconteça da maneira que a gente imaginou, né? E é isso. Daí, revisa tudo antes, muda. E a maioria sempre dá tudo certo. Tem algum perrengue para contar? De que... Bastidores de congresso. Tem coisas muito engraçadas. Tem uma muito engraçada do congresso. Essa é comigo. A Vika, a minha excelentíssima, até hoje pede para eu mostrar esse vídeo para ela. Eu não tive coragem. A gente transmitia o congresso ao vivo, no online. E tinha o presencial e o online. E eu sempre invento uma coisa na abertura do evento. E um belo dia... eu resolvi cantar na abertura do congresso. Foi lindo, mas eu não queria, tipo, um show musical do Ajax. Eu queria... Sabe aquele... quando tu tá num show que todo mundo canta junto e arrepia? Uhum. Eu queria aquilo. Então, eu sou bom em trabalhar, mas cantar não sou bom. Então, vamos lá. Chamei um cantor com um violão pra fazer o fundo. Pra mim, né, a minha base ali. Pra te aliviar, né? E eu aqui... eu ia puxando. Você fez aula de canto um pouquinho? Não fiz aula de canto. Deus é pai. Daí, decorei a música, era... Era uma música que todo mundo cantava. Médio, era uma música bem difícil. Quero ser seu par, lá, 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 lá. Analice? Não. Se quer que todo mundo canta, tem que cantar pais e filhos. Era aquele... cabe até o meu amor, até um... tá. Sabe? Meu amor é saúde. Isso. A gente já viu que já não podemos Essa música é abrir o difícil, evento porque com ela é música. Ela é muito difícil, essa letra. Ela é falada. Então, a pessoa chegava e ganhava o folhetinho já. Daquele ano era uma bolha, então todos estamos dentro de uma bolha do Newborn Lovers, vamos, tipo, nos dedicar a nossas carreiras e tal, desliga celular, nananã. Bolhas pelo teatro subindo, bolha de sabão, e eu cantando aqui, né, longe do microfone, e as pessoas cantando, eu chorando, lindo, 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 lindo. No meio eu comecei a chamar os palestrantes para subir, os palestrantes começaram a subir, todo mundo cantar, e foi assim, ó, a gente cantou 2 vezes a música. Tem isso no YouTube? Não, mas ele falou que nem a excelentíssima viu. Mas Ele calma, vai entrar um agora, mico que ainda, vem, Analice. agora que vem a girada vem o da sutiã no história. chão. Agora que vem a escorregada. No online, no presencial, o que se enxergava? O Ajax, a base, todo mundo cantando junto. No online só tinha o meu ponto. Daí era tipo, ó, essa é a última oração. E chorando, emocionado. Só que, gente, sabe aquele rio, sabe? Xananã, xananã, xananã. Era tipo isso, sabe? E daí o pessoal no grupo... Eu saí da abertura, tipo, muito emocionado. Coisa de pessoas rindo, né? Achando que tava bom. Não, tava balando. Daí no grupo do online, um cara botou assim... Se tu vê isso aí, tu me manda uma mensagem, tá? Porque eu quero te conhecer. Nossa, o Ajax é tão melhor palestrando. Aí aquilo foi um balde Como de água cantor, fria, você é um sabe? ótimo palestrante. Gente, mas que abertura linda, todo mundo... Porque a ideia era conectar todo mundo, tipo, vamos começar junto isso aqui. Só que eu não sabia que era só o meu microfone, não Deus. pegou nem o violão, nada. Era só eu cantando. Então, Mas agora você vai ter que mostrar. Você vai ter que mandar pra Queremos gente. reels disso. Vai. Ó, comenta aqui, gente. Eu quero. olha. Eu quero ver o Ajax cantando. tem Então dá uma história. palhinha aí. Não, olha. E assim, eu nem sabia, porque, tipo, de fato, eu só puxei, entendeu? Depois o microfone, ele tava aqui só de encenação. Mas apareceu tudo. E tem muita história, né? E uma coisa legal de contar é que o Newborn Lovers sempre existiu em Porto Alegre, né? Que foi onde a gente fundou. E em 2017 eu falei, esse evento vai para São Paulo. Eu só preciso estruturar, né? Aquela coisa de, e talvez não tenha estrutura suficiente, aquela mimimi. Aquela síndrome do impostor. E a gente decidiu, em 2019, levar o Newborn Lovers para São Paulo. Aí entra a pandemia.
Não tinha ainda. É tipo, quando o congresso de 2019, a gente planeja em 2018. É tipo carnaval. Então, a gente ia para São Paulo em 2019. E foi uma fase, assim, que eu tive um problema muito grande com a equipe. Mas, assim, um problemaço com a equipe. Eu disse, eu não vou ter saúde emocional de fazer um segundo evento sem uma equipe confiável. Vou deixar mais um ano. Daí veio a pandemia. Daí a gente não fez. Ainda bem, né, que a gente não fez. E então, já na pandemia, depois a gente ficou com aquela questão. Acho que pós-pandemia é o momento da gente expandir, fazer uma segunda edição em São Paulo. E assim aconteceu. E aí estamos. Estaremos todos lá. Vamos lá. E pra você, falando pandemia, como que foi? Foi bem doido. Foi doido porque, assim, eu não tinha percebido o quanto não dar os workshops presenciais tinha me feito mal. Então, começou a pandemia, eu estava num momento de transição de vida. Então, assim, eu trabalhava muito, morava em Porto Alegre. E eu tinha muita vontade de morar no interior. Então, meu plano era... Porque, assim, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a 45, 50 minutos de Porto Alegre, tem cidades do interior que falam alemão na rua. Tu vai no mercado, eles estão falando alemão. Então, assim, cidades super seguras, lindas, e tu tá muito perto da capital. Então, a minha ideia era morar no interior e ir 2, 3 vezes no escritório, fazer alguma coisa assim. Mas daí vi que não ia dar certo com a equipe, aquela coisa toda, e mudei, fiz toda uma estratégia de vida para ir para uma vida fora da cidade. A gente foi assaltado muitas vezes, de maneiras bem graves, assim. A casa? A casa, rua, enfim, várias formas. Foram, 6 assaltos graves. E não foram, me dá o carro. Foram sempre, horas de assalto. Então, eu descobri um condomínio que tem a meia hora da minha cidade, que é meio que uma cidade do interior. É uma reserva ambiental, assim, um condomínio, e eu, vou morar lá. Então, fiz toda uma transição de vida para ir para esse lugar. Quando você começou a construir, né? Que foi quando eu comecei a construir a Casa Paz. E nesse processo entrou a pandemia. É Gravataí, que é perto de Porto Alegre. Nesse momento de transição de vida, eu fui me organizando para trabalhar mais em home office, para ter um lugar, né, de eu gravar meus vídeos em casa. Eu fui me organizando para isso e daí veio a pandemia. E então foi meio que isso. Já tava com o bunker meio pronto. Já tava com o bunker meio que pronto. Exatamente. Então, assim, operacionalmente eu não senti tanto porque era o que eu estava planejando. E ir para um lugar mais tranquilo, lá tem muita coisa perto, então de fato tu fica mais isolado. Mas eu demorei só no final da pandemia que eu entendi, na verdade foi a Vika que percebeu, o quanto não estar mais dando workshop presencial me fez mal, de fato fez falta, assim. É porque você gosta de falar, né, de conversar. Pessoas, né? Exatamente. Então, foi meio que um resgate. A pandemia, a gente fez muita coisa, a gente fez o Newborn Lovers online em 30 dias. Foi um sucesso, porque eu disse que eu não ia fazer. Que o congresso online eu vou fingir que vou fazer um congresso. Não vou fazer. 30 dias antes, deu a coceirinha, vou fazer. Daí, 30 palestras. Não se pode ter pedrinha, né? Você adora uma encrenca, né? E daí foi muito bom. Foi muito mais do que a gente imaginava. Então, a gente trabalhou muito na pandemia, teve esse lado. Mas foi muito mais Newborn Lovers. A marca Ajax Winter, eu dei uma patinada, assim. Foi um período mais difícil para mim na pandemia. E eu vinha ensaiando meio que um retorno. Fiz alguns cursos online durante a pandemia. Tentei bastante. Fez um conteúdo também. Cadê aquele conteúdo maravilhoso do YouTube? Tava muito legal. Ajax. É verdade. Tem isso bem no início da pandemia. Que foi logo da mudança. Fiz muita coisa online. E depois a parte Ajax Winter deu uma afundada, assim. Não foi muito... Mas eu não tenho uma ligação direta, eu acho, com a pandemia, não sei. Mas eu tive um momento bem desafiador com o meu lado mentor, assim, né? Então, parei de fazer os conteúdos e tudo mais. Então, foi um periodinho difícil, assim. E eu, ano passado, programei. Não, agora eu tô voltando. E estará palestrando no Newborn Lovers, né? Todo ano, tá? Tem uma palestra que é sagrada, é a minha. Essa é eu sou meu amigo, me coloco todo ano.
sou o meu melhor Você manda amigo. direct pra você mesmo. Você revisa a sua palestra e critica? Esse é o segredinho. Desculpa, alguém... Não, pode continuar. Daí só pra comentar, daí assim, eu tava com essa questão, a Vika teve esse insight, Ajax, eu acho que tu tá percebendo uma falta dessa questão do presencial, tu não tá, talvez, entendendo, enfim, terapia e tal. E então a gente voltou com um projeto novo, que esse projeto também já existia antes da pandemia e foi pausado pela pandemia, que é o High Up. Porque meu nome é Ajax e me chamam de Hayax muito frequentemente. Então a gente adotou o High. Não é High, não? É Ajax. Rolou uma correção de leve aí. Não, mas tá tudo certo. Eu começo as minhas palestras Ajax, sempre inclusive, eu lembro ensinando disso. o meu nome. É o tutorial inicial da palestra. A gente ignora e chama de Hayax. E daí eu disse, então vai virar High. Então, High Up é um projeto novo em que eu vou fazer uma turnê de cursos novamente, mas com uma outra pegada agora. O objetivo desse projeto, ele é muito importante para mim pessoalmente. Ele tem alguns pilares. O nome desse evento, digamos assim, é Palestrão. Então, é Palestrão High Up. Ele é uma soma das minhas palestras. Quem já assistiu, assim, deve ter percebido que eu gosto de palestras leves, divertidas, com muita dica, mas uma coisa dinâmica. E é a soma disso com a profundidade de conteúdo dos meus workshops, que é muito conteúdo, assim. Sai todo mundo, feliz porque aprendeu muita coisa, mas é cansativo. Então, eu fiz um projeto novo que junta esses dois formatos e surgiu o Palestrão, que vai ser um evento para mais pessoas. E a parte mais legal é que vai ser uma turnê grande e ele vai ter um valor muito acessível. Então, todos os meus produtos sempre foram mais high ticket, assim. Então, os meus cursos sempre eram, não vou dizer o mais caro do mercado, mas costumavam sempre ter valores mais elevados. O congresso é o mais elevado. Enfim, sempre eu trabalhei em tickets mais altos. E essa ideia do retorno vai ser uma coisa assim, eu quero que seja acessível para todo mundo. Não vai quem não quer só. Não por dinheiro. Então, vai ser um evento com muito conteúdo. E ele é um palestrão porque tem essa leveza, tem bastante intervalo. Mas, ao mesmo tempo, não é só uma palestra, porque é o dia inteiro. E tem muito material de apoio. Então, tem apostila para tu acompanhar o roteiro. Tem vídeo complementar na área de membros. Então, é um desafio novo. A gente, lançou semana passada. E a gente conseguiu um apoio. E a gente vai fazer a turnê no Brasil, Portugal e Espanha. Ai, que delícia! Nossa, parece muito bom. É verdade, a gente tá muito... Já palestrou na Itália, né? Sim, eu palestrei na Itália 2 vezes e uma vez na Argentina. E 22 vezes no Brasil. Aproveitando todos esses A ruga ganchos vindo. de tudo que você Que fala. ruga, menino, pelo amor de Deus. Tá em crise. Tô incrível, vai fazer 30 esse ano. Então, eu vou te dar algumas dicas. O pessoal me chama de esticadinha. A gente conversa depois. Mas aproveitando todas essas suas invenções, seus projetos, fala um pouco do Submarine, que também é um projetão, né? O Submarine é o seguinte. É o Submarine e ele... nem sei falar. Submarine. Cada um fala de um jeito, não tem problema. Submarino, o submarino. Meu português. Do Hayax. E, então, eu participei lá nos primórdios da fotografia, eu participei de... Todo mundo deve ter ouvido falar de imersões, da imersão da Paloma na época, que foi muito famosa. E eu sempre fui muito parceiro da Paloma e eu era mentor na imersão dela. E eu participei, eu acho que de 8 imersões Era como... 5 dias, né? 7. Cara, era Não, uma eu acho semana. que era 5 dias mais 2 de chegar e ir embora, uma coisa assim. Mas era uma semaninha. Era uma semana. E então eu adorei o projeto, participava como mentor de pós-produção. Teve 10 e eu fui mentor em 8. Fiz vários. E eu gostava, tentei trazer a imersão para Porto Alegre, a imersão dela como produtor. Não deu certo por logística, porque é muito complicado fazer essa logística. E, enfim, passados muitos anos, né, que a imersão encerrou, eu estava em Florianópolis gravando o curso online da Paloma. Porque eu produzi um curso online, eu tive um ensaio aí de produtor de curso. Assim como eu produzi alguns cursos presenciais, eu produzi alguns online.
E eu tava lá deitado e me veio uma ideia, tipo, mas eu podia fazer uma imersão à la Newborn Lovers. Meio aquela coisa que eu expliquei antes. A minha visão sobre uma imersão. Eu já tinha vivido as imersões com a Paloma. Era maravilhoso, mas assim, eu faria absolutamente tudo diferente. Não porque era ruim, mas porque meu jeito. Jeitinho. É o seu jeito, né? E eu sentado estava... eu estava deitado lá no Airbnb. Antes de dormir, eu escrevi o projeto inteiro no Notas, assim. Inteirinho, 2018... E acho que era 2019. E a gente ia lançar em 2020. Então, para quem não sabe, a imersão Submarine é uma imersão do Congresso Newborn Lovers. E ele tem 9 dias. É sério? É sério. São 7 dias de... É uma imersão. Você entra num submarino e é trancado por... Então, são 7 dias, mais check-in. É pouco, né? Eu sou meio exagerado, tô tentando melhorar em alguns aspectos. Mas tem partes que o exagero é bom, né? Então, são 7 dias, um dia de check-in, 7 de conteúdo e um de check-out. Então, dá um total 9. E depende da edição, mas assim, chega a 8, 10 mentores. E fica todo mundo no mesmo local, vivendo aquilo ali. Ai, gente, que delícia. E é assim... um projeto Eu já quero ir só pra ficar 10 dias sem marido, sem filho. O pessoal planeja, vai pra imersão e planeja assim, eu vou responder pro cliente de noite, vou tratar foto, chega lá, tira tudo longe, não faz nada. Entra no clima, assim. E a imersão é um projeto, talvez, o mais desafiador da minha carreira inteira. Um projeto muito desafiador. Quem tá aqui nos bastidores comigo, a Vika e a Lai, elas são, assim, guerreiras em fazer isso acontecer comigo. Eu quero aproveitar aqui e deixar um abracinho pras duas. Um beijo na Vika, né? E um abraço na Lai. Ela é muito apaixonada, gente. Ela te olha com os olhinhos. Eu também sou. Não, mas ele mudou. Quem acompanhou o Ajax solteiro, você vê. Antes de Vika e pós-Vika, mudou muito. É verdade, todo mundo fala. Ai, gente. Quanto tempo já? A lagriminha desceu ali no olhinho dela. 2 em dezembro vamos fazer 3 anos. É recente. Foi amor pandemia? Foi, nós somos um casal de aplicativo. Nossa, que legal. Gente, que legal. Tem vários hoje em dia. Conheço alguns. É bem legal. A minha irmã. Mas a Vika é de lá também. A minha irmã engravidou, diz ela. A minha irmã também Não sabe qual deles. Casal de gente- aplicativo. Da mesma cidade dele? Conheceu, Ah, teve filho, a minha irmã. Não, eu também tenho uma amiga que conheceu, casou, teve bebê. A gente se conheceu pelo no chama aplicativo. The Inner Circle, é um aplicativo. Recomendo, gente, é muito bom. Nesse momento, o pessoal está dando pause no vídeo do YouTube, abrindo Abre a na outra lojinha aba, lá tá, do... gente? Tá? E a gente se Inner. conheceu. Escreve como, pessoal? Só para o pessoal ir buscar. É Inner THE INNER Circle, é CIRCLE. Eu participei, tem que pagar esse, né? The Inner Circle. O que eu fiz, tive que pagar. A dele se entregou. Vai, ela vai parar agora. Uma amiga minha me indicou e falou pra mim que tinha esse daí que era bem legal, mas eu não... Gente, só um minuto. Essa criatura com leite em pó na boca no meio da gravação do podcast. Tem problema. E esse negócio, a gente fala do aplicativo, as pessoas às vezes ficam meio envergonhadas, ou fica uma coisa assim, mas, tipo, é muito bom, porque assim, é seletivo, tu consegue filtrar melhor, né? E aí foi maravilhoso. Melhor gente. Eu saí. Uma balada e na outra, não sei o quê. Mas minha amiga falou que esse daí era muito seletivo, que ele era mais seguro e tinha que pagar. Não, eu paguei. me lembro que você tinha que pagar. Mas enfim, Valeu a pena. valeu a pena. Eu não encontrei ninguém. Na semana do lançamento do Congresso. Isso é bem importante. A gente se conheceu na semana em que estava lançando o Newborn Lovers Online na pandemia. Nossa. Mas assim, na E semana... você ainda tinha tempo de namorar. Não, aquela vez eu tô cansado até hoje. Eu acho que depois que eu fiquei cansado, eu acho que foi daquele mês, porque foi muitos acontecimentos juntos. Eu tinha me mudado, era Newborn Lovers Online, era Vika. Quando é foi pra muita acontecer, coisa. acontece, né? É tudo junto, não tem jeito. E daí a gente nunca mais desgrudou, estamos aí.
Eu queria te fazer uma pergunta. Eu assisti sua palestra na TED, né? TED Talks. Ah, sim. Essa parte é chique, que eu vou falar da minha carreira. Sobre o álbum sensorial, né? E eu fiquei super emocionada. Achei incrível. Até já me arrepiei já. Esse projeto, gente, eu nem sei mais o ano que isso aconteceu, tá? Mas assim, eu tenho uma fotógrafa chama Márcia Beal, que era muito minha amiga na época, assim, a gente batalhou muito junto no início do mercado. E ela um dia chegou, a gente tinha um mastermind e tal, e eu tinha um outro amigo que era artista plástico. E todos nós estávamos no mastermind. Aí a gente ela chegou chorando, mas assim, descompensada, chorando muito fora, assim, da casa. Daí, o que aconteceu? O que aconteceu dela? Ela disse, não, aconteceu uma coisa muito louca no meu estúdio hoje. Eu tinha agendado um ensaio, tava pago, tudo normal. Chegou no meu estúdio um casal cego. Mas 100% cego. Chegaram com a bengala, aquela, né, para deficiente visual. Chegaram com a bebê e tal. E ela entrou em choque com aquilo, porque eles não falaram. E ela ficou... Assim, aquilo bateu muito forte no poder do trabalho dela. E na época, a Márcia é muito sensível, assim. E na época, a mãe falou pra ela que ela e nem o pai enxergavam. Então, aquelas fotos eram pra menina. Sim. E daí, aquilo fez a gente, ela e todos nós, assim, pensar que... Cara, às vezes... E eu tô falando isso vale pra mim também. Às vezes, a gente bota em dúvida o nosso trabalho. Eu boto em dúvida o Newborn Lovers. Eu boto em dúvida os meus cursos. Às vezes, me dá umas crises assim, mas será que isso é relevante? Será que isso serve pra alguma coisa? Um casal cego foi contratar um ensaio de recém-nascido pra filha deles, que não era cega, ela tinha visão perfeita. E aquilo ali foi um divisor, assim, pra nós. Foi uma loucura. Ela chegou e a gente, temos que fazer alguma coisa com isso. E daí juntou esse trio, eu, ela e o outro amigo, que chama Marco Escada. E nós fizemos um trio e, vamos pensar em alguma coisa. Porque ela era a fotógrafa e eu e ele éramos os criativos, digamos assim. Então, o Marco ficou pensando em alternativas de fazer uma foto em 3D. Sensoriar ela, né? Transformar em algo mais sensorial. Então, ele descobriu uma maneira de fazer uma escultura digital da foto. As pessoas, às vezes, não entendem, porque quando fala uma foto 3D, acha que é só um relevinho na foto. Não. Tu imagina um projeto de arquitetura de uma casa, que tem volume, que tu consegue ver parede, escada. É tipo isso, só que da foto. Como se tu fosse refazer a cena de cera, assim. Só que, né, deitadinho e cortado pra estar num papel. Uhum. Então, ele foi atrás disso e a ideia inicial era entregar uma foto, né, pra mãe e pro pai. E eu disse, não, uma foto é pouco, eu quero um álbum. É porque ele não sabe pensar pequeno. E daí como é que eu vou fazer um álbum sensorial? E daí surgiu o nome álbum sensorial. Então, o álbum, ele é dessa altura aqui. Depois eu posso mandar fotos se vocês quiserem, mas assim, cada página do álbum é uma caixa. E nessa caixa tem tipo janelinhas, que daí a gente foi aprendendo sobre o assunto, né? Se colocando no lugar e tal. E a gente entendeu que cada página tinha que dar elementos sensoriais para eles enxergarem, digamos assim, né? Montar a cena na cabeça deles. Então, tinha a foto em 3D, tinha o pedacinho da produção que foi usado. Na época, era bebê peladinho com uma manta ou com um wrap. Então, tinha o wrap colado ali. A foto 3D, o cheiro e uma descrição em braille da foto. Para quem não sabe, a descrição em braille da foto é tipo assim, se fosse uma foto nossa hoje. Sala com uma TV ao fundo, uma mesa marrom, tem 6 pessoas, as pessoas estão uma de frente para outra, com roupa XYZ. Então, a gente fez essa descrição em todas as páginas. E foi muito legal, porque eu fui numa associação de cegos. Lara Mara? Não, em Porto Alegre. É a Associação de Cegos de Porto Alegre, um nome bem literal, assim. Todos os funcionários são cegos e eu tive que meio que explicar. Eu ia falando a frase para ela e ela ia botando no braille e acertar espaçamento para depois eu botar aquilo
no álbum, assim. Então, foi uma experiência muito legal. E a gente fez isso de verdade, assim. A gente fez para essa família. E a gente combinou de não publicar. E a Márcia publicou um canto do álbum. E escreveu uma frase. E isso eram 7 da noite, a gente comemorando num restaurante. À meia-noite, o Fantástico me ligou. Eu fiquei... Na verdade, a RBS TV me ligou. Eu fiquei com eles em ligação e tratativas até às 7 da manhã, não dormi. E a gente foi pro Fantástico, abertura de 4 minutos. E todos os lugares que tu pode imaginar, essa matéria saiu. Então foi um viral, assim, um absurdo. Acho que se na época tivesse Instagram, ia ter sido, assim, uma coisa de outro universo. Tipo, saiu em todos os portais, assim, foi uma coisa muito legal. E também isso, acho que fica um aprendizado, assim, muito legal. Esse projeto, ele é muito lindo, é muito incrível. Nós 3 trabalhamos muito para ele. Mas muitas pessoas grandes quiseram uma fatiazinha da fama. Sempre. E essas fatiazinhas foram um pouco doloridas para nós, porque as pessoas queriam muito aparecer, mas não queriam entregar. Então veio encadernadora, e veio não sei quem, e veio não sei quem. E o pessoal só queria uma pontinha da fama, mas não entendia que fazer um álbum daquele, nós gastamos tipo 5 mil reais para fazer o álbum. E era mais o sentido também, né? Não era... E daí tinha gente, assim, o pessoal pirava, achava que, mas agora vocês vão abrir uma empresa, agora vão não sei o quê. Mas não era esse o viés, entendeu? O viés era... Era o propósito de trazer aquela experiência para aquela família. Então, até hoje eu tenho a vontade de retomar esse projeto, assim, sozinho. Daí depois o trio... Não, é que o trio chegou... A gente fez tudo junto, daí chegou um determinado momento que as nossas vidas tomou caminhos diferentes. A gente fez uma reunião, tipo, daqui pra frente, cada um por si, dá crédito e cada um, tipo assim, se tu decidir que tu quer fazer uma exposição sensorial... Tu faz, dá crédito, e daí assim foi. Daí a Márcia já fez algumas exposições, enfim. A gente já foi palestrar em alguns lugares por conta disso. E daí a gente foi chamado pro TED, que eu dei uma volta gigantesca. Que o TED, pra quem não sabe, né, aquela... bárbaro, tem no mundo inteiro, né? Bárbaro. É muito legal. E o TED, inclusive o Newborn Lovers é muito inspirado no TED. O TED é no máximo 18 minutos de palestra. No máximo. E é muito grave isso, tipo, tu estourar esse tempo. E a gente foi chamado para palestrar do TEDx, que chama, que é TED e um xizinho, que são pessoas autorizadas do TED, que é uma empresa, a fazer eventos locais. Então, a pessoa tem que ser certificada e tudo mais. Então, a gente foi chamado para palestrar desse projeto. Muito legal. Muito legal. Não, e você não sabe que já faz 1 hora. Você tá falando de palestra de 18 minutos. Hora, faz uma mais, hora, né? Mais de 1 hora. Mais de 1 hora. E aí, a gente queria entrar assim um pouco mais pra você falar, né, do Newborn Lovers. Esse episódio vai ao ar antes, né, do evento. Então, onde que a gente acha? Se tá aberto, a gente vai estar lá. Já garantimos os nossos lugares. Já. Bom, então assim, a primeira coisa que eu quero falar é que todo Newborn Lovers tem um tema, né? E o tema de São Paulo é voar. Porque eu acho que o Newborn Lovers, ele é um lugar muito fértil, rico, para você ir dedicar um tempo real a você e a sua carreira. Parece bobo isso, mas não é. Não é tão simples quanto parece. Então, a gente pensou, como a gente literalmente está voando para São Paulo com um evento que era em Porto Alegre, a gente está dando um passo novo. E a gente pegou uma série de depoimentos de alunas nossas para a gente internalizar a importância do que a gente faz. Porque não é fácil. A gente tem um operacional muito grande envolvido. E a gente ficou muito emocionado e a gente entendeu que o Newborn Lovers São Paulo... como é que é o nome daquele negócio do avião que tu dirige, o avião? Manche. A ideia, a intenção, se tu pensar assim, eu vou pro Newborn Lovers ou não? Imagina que a tua carreira é um avião e o Newborn Lovers é uma maneira de te ensinar a usar a direção ali, o manche, para, de fato, tu decolar, tu decidiu sim a direção da tua carreira. Acho que essa é a ideia. E junto do evento tem uma feira muito bacana, né? Com vários expositores,
Que também eu quero trazer essa reflexão, né? Que muita gente fala mal da feira, porque gasta, porque não sei o quê. Vamos olhar pelo lado empreendedor. Tem congressistas nossas que fazem o ano. Tem gente que fala mal da feira? Ah, porque o pessoal às vezes... o pessoal reclama que gasta demais. Eles que não sabem se controlar. Não, mas é que às vezes, assim, palestrante de finanças... vocês vão na feira, não sei o quê, falam mal e tal. Mas, assim, tem o lado empreendedor da coisa de tu comprar tudo que tu gosta com um preço bom, sem pagar frete, pegando na mão. Não, e organizando a composição, organizando a agenda, às vezes, anual. Tem aluna nossa que faz agenda anual na feira. Porque, de fato, representa financeiramente uma vantagem, né? E operacionalmente uma vantagem. Então, é isso. Vai ser dia 30 e 31 de maio, no Teatro Frei Caneca, no Shopping Frei Caneca. Estamos no segundo lote, né? Estamos, eu não sei como vai estar. É 11 de maio hoje. Hoje vai ao ar. Hoje vai. Então, vamos dizer assim, lote atual. Não sei dizer agora de cabeça, me faltou este detalhe. Mas eu tenho certeza que se tu entrar no site e olhar o lote atual, tem uma vantagem bem legal para você. Porque a gente já tem na programação aí programadas. E é isso, tu pode garantir, assim, eu posso te garantir que vai ser um ambiente de aprendizado real, de palestras que tu consiga, de fato, aplicar claro, se inspirar também, mas principalmente aplicar no dia a dia, né? Oi? Isso, são 14 palestras, eu esqueci de falar o número, são 14 palestrantes, todos escolhidos a dedo e com conteúdo revisado. E a gente quer ver todo mundo lá, né? Gritando Newborn Lovers, que eu grito Newborn, as pessoas Lovers, que é muito clássico. Spoiler. Esse é um clássico, E tem uma abertura diferente para esse ano. Vai cantar? Não esperem nada menos que eu cantar. Fica, vai pôr você pra cantar. Vai ter dupla. Gente, a Vika canta, vocês não têm noção. Então já deu spoiler, né? Não, mas não dança dos famosos. Dança dos famosos dos fotógrafos. Todo mundo vai entrar dançando. E sim, no último eu tive que dançar, né? Vocês sabem dessa? É outra pérola. Sim, uma das palestrantes é forrozeira. Daí... A gente sabe quem é. Eu sei. Ela mesma. E daí foi muito legal, assim, aconteceu. E, enfim, tem história. A gente tá com expectativa. Não falta, né? Então, vai ter que voltar, né? Porque aqui... Eu adorei. É muito bom. Eu só vou fazer uma provocação. Pode falar. Não tem ninguém de parto. Então, vou deixar um recado sobre isso. Boa. Bem importante. E... é delicado o que eu vou falar, mas a pergunta também é delicada. Eu procuro palestrantes de parto e de aniversário infantil há um bom tempo. Olha, já falou que não é só ter foto bonita. Ela vai mandar uma mensagem. E assim, inclusive eu tive várias conversas sérias com várias pessoas sobre esse tema, mas eu não me senti seguro ainda. Não encontrei uma pessoa que eu, tipo assim... agregar de verdade, né? E eu não tô dizendo que não tem, viu? Então, assim, quem é de parto, quer apresentar o trabalho pra mim e tudo mais, eu vou adorar. Não prometo que eu vou convidar, porque você me mandou mensagem. Coleguinhas, mas, assim, abrir um portal pra vocês, hein? Eu quero... um portal pra vocês. E eu quero, principalmente, assim, pensar que as pessoas que são, principalmente, mais militantes do parto e que gostam desse universo, eu adoro. Já teve palestras de parto várias vezes. Teve da Paula, quando eu fui. Sim. Maravilhoso. Meu Deus. Assim, foi o... Chorei litros. Foi o ápice. Se ela falar do então, a gente acha também. muito importante, a gente trouxe esse projeto para o palco sobre os registros, né? de partos em que o bebê, enfim, veio a falecer, enfim, do grupo Coxa, que foi muito importante, eu acho. As pessoas não entendiam. Quem ouvia esse trabalho ficava revoltado inicialmente, achava que era uma coisa fútil, daí depois que escuta a explicação... Sensacional. Sai de lá, tu querendo, assim, botar a pessoa num pote, né? E então a gente quer muito, só que ao mesmo tempo eu não tô encontrando, assim... Não deu match ainda, sabe? Daquele conjunto de coisas que eu acho importante. E tem que dar o match pra subir no palco. Porque assim, às vezes a pessoa... Porque pensa assim, não é só você
falar sobre parto. A gente tem que pensar no objetivo da palestra. Sim. Vão ter 400, 500 pessoas ali na frente. Muitas nunca fotografaram parto, muitas nem cogitaram fotografar um parto. E eu acho que é isso a principal dificuldade das pessoas que palestram de parto. Elas não conseguiram entender que talvez o mercado não está no ritmo em que ela está e que ela acha que o mercado tem que estar. Então, talvez as palestras de parto precisam dar uns passos atrás para primeiro a gente... É tipo assim... Arrumar o território. Fazendo uma analogia com o newborn, né? Não chega lá, não, taca ali no baldinho, enrola no pano e tal. Não é assim. Tem um propósito. Teve um tempo pro pessoal... Hoje, não se fala mais tanto de segurança do recém-nascido, porque é quase que... Óbvio, né? É uma coisa óbvia, é uma coisa... Seria repetitivo falar. E na fotografia de parto, a gente tá naquela época, fazendo uma analogia, que tu tinha que falar de fisiologia de newborn, porque era uma coisa muito nova. Então, assim, eu quero muito, né? E tem vaga ainda, viu? Tem 2 palestrantes pra entrar. Fica a dica. O quê? Não vai ser palestra, não vai ser surpresa, mas não é mais surpresa 11 de porque a maio. gente tá falando número, tá tudo certo. Mas ainda não tem o de parto. Gente, é sempre muito ruim. Depois as pessoas ficam xingando a gente, que às 5 horas a gente vai fazer um Submarine do Fotógrafo de Quinta. A gente vai trancar vocês numa gaiola. 48 horas de podcast porque sem intervalo. Quer, senta lá, fica editando. Então, espero que vocês tenham aproveitado. A gente queria agradecer muito, né? Por você ter vindo até aqui para poder conversar com a gente. Agradecer mais uma vez o nosso patrocinador. Aqui na descrição vai estar tudo falando do congresso, do trabalho do Ajax também. Vai estar todos os links aqui. E nós nos vemos na semana que vem. E só mais um recadinho, aquele de sempre. Quem não se inscreveu no nosso canal por favor, ainda, né? Batemos, né, os 4.000 inscritos. Não, calma. E a 1.000? Calma. 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. 1.000 no YouTube, inscritos, que era nosso, né, e mais propósito. de 5.000 horas de visualizações públicas. Então, Vamos bater palma. É isso. Então, Mas agora a gente agora a gente vai ficar assim, rumo ao 100. Agora a gente tá quase batendo 100 mil inscritos, tá, gente? E assim encerra o Fotógrafas de Quinta com um convidado de primeira. Aí! Tchau, gente! Obrigada.